Pode deixar a Bíblia lá. Pode deixar a Bíblia aí. E o meu bichinho tá lá. Ó, pisca. É, você não. Ele tá piscando, quer dizer que tá muito. Bom dia, dona Olivia. Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos falar, vamos para a nossa revista, na 8ª aula, o culto racional, o título da aula. O texto base da nossa aula encontra-se na carta do apóstolo Paulo, segundo ele escreveu a Roma, a igreja em Roma. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2 apenas. O texto base da nossa aula de hoje, o culto racional. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Texto muito conhecido, acredito que muita gente deve conhecer esse texto, né, que é a virada de chave. Né? Paulo, na carta aos Romanos, ele de 1 a 11, ele... como é que eu posso achar a palavra correta? Ele fala de graça, e aí doutrina, isso. E aí chega no capítulo 12, aí ele vira a chave. Né? Tanto que essa palavra... Rafa, traz uma água para mim, por favor. Essa palavra rogo-vos, né, que Paulo fala aí no texto, esse pois é a dobradiça da carta aos Romanos. Ele olha para trás, capítulos 1 a 11, e diz: já que Deus justificou vocês gratuitamente, os escolheu e os amou, aqui está a consequência. Então Deus nos escolheu, nos amou gratuitamente. Agora, a partir do capítulo 12, Paulo vira a chave e fala sobre a consequência disso. A nossa motivação no trabalho ou em casa não pode ser o medo do castigo, ou seja, de comprar Deus. Se você faz o bem para ser salvo, é barganha. Se faz porque já foi salvo, é culto. Então, um filho, ele não obedece o pai porque tem medo do pai. Se o faz de forma incorreta. Né? Ele obedece o pai porque ele ama o pai, ele não quer comprar o pai. Né? Nós não queremos comprar Deus. É isso que Paulo quer dizer nesses 2 versículos. Nós não queremos comprar Deus. A gente vem... Um exemplo prático que eu gosto de usar nós viemos aos cultos, nós temos a vida com Deus... Não é porque Deus vai nos abençoar. Se Ele abençoar, amém. E se Ele não abençoar, amém também. Então nós viemos ao culto porque somos gratos ao sacrifício de Jesus na cruz. Ao Deus, ao Verbo que se encarnou e se sacrificou voluntariamente na cruz. Então nós somos gratos, eternamente gratos. E tudo que a gente fizer, nada vai ser suficiente para o tamanho da gratidão que devemos ter ao sacrifício de Jesus na cruz. Então, a gente não está aqui, o culto racional não é para, eu vou na igreja porque se eu não for, Deus não vai me abençoar. Eu vou na igreja, ou vou ter uma vida com Deus, não é porque Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar a eu comprar uma coisa que eu quero há muito tempo comprar. Não é por isso. Nós estamos aqui porque nós somos gratos ao sacrifício de Jesus na cruz.
É isso mesmo. Nós vimos à igreja porque nós somos gratos ao sacrifício, nós somos agradecidos, mas é interessante que há algo que transcende esse agradecimento. Porque quando uma pessoa agradece alguém, tem aquele senso de gratidão, ele agradece. Ele sente na obrigação de agradecer ainda a coisa tão maravilhosa que supera isso. Ou seja, nós vamos na igreja com esse senso de gratidão e o que é gostoso. Nós achamos gostoso, maravilhoso, nós sentimos muito bem. Aquele é o melhor lugar do mundo para nós. Então, porque às vezes, né, quando a gente fala em agradecimento, tem que dizer, ele fez uma coisa maravilhosa para mim, eu tenho que agradecer, eu vou lá para agradecer. É isso e muito mais que isso. Eu vou lá, eu vou agradecer, não é que eu tenho que agradecer, é porque é gostoso demais, é maravilhoso, aí eu agradeço, ainda curto bastante, porque vai ser bom demais eu falar com meus irmãos cantando, ouvindo a palavra, eu gosto muito disso, eu me sinto muito bem ali. Exatamente. A consequência de ser alvo da misericórdia é o que nos move. A consequência de ser alvo, todo dia necessitamos da misericórdia de Deus, né? Então precisamos ser alvo da misericórdia de Deus, é o que nos move. A lógica do culto. O termo racional, no grego, é logike, que vem do grego logike, de onde vem a lógica. Não é um culto místico, irracional ou de transes. É o culto da mente, da consciência. É a resposta inteligente de quem entendeu o Evangelho. Então, olha que interessante. O culto é a resposta inteligente de quem entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Adorar a Deus não é apenas o arrepio na hora do hino. Muita gente fala assim, eu não me arrepiei no louvor hoje, então o culto não foi bom, né? Não é isso. É quando você, no meio de uma discussão difícil no trânsito, ou com um vizinho, para e pensa, o que é mais lógico agora como cristão? O que é mais lógico? Eu gosto sempre, nos meus estudos, de trazer exemplos práticos do cotidiano, né? Como eu acabei de falar, como eu acabei de trazer aqui. Numa discussão difícil no trânsito, ou com um vizinho chato, né? Que está querendo confusão, você para e pensa, o que é mais lógico agora como cristão? Qual é o mais lógico? O que Deus recomenda eu fazer? O que Jesus faria numa situação dessa? Né? Na revista, a revista cita uma frase de João Calvino que diz que o racional repudia o que é insensato e inconsequente. Eu achei tão interessante essa fala de João Calvino que eu quero trazer. João Calvino diz que o racional repudia o que é insensato e inconsequente. Muito interessante. Então, devemos ser racional, ser lógico e paciente. O alvo exclusivo, Isaías 42:8. Alguém lê para mim, por favor. Isaías, profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isso. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Muito interessante. O culto é prestado a Deus e revelado nas Escrituras. Pai, Filho e Espírito Santo. O foco jamais é o homem. Então, o foco sempre tem que estar revelado nas Escrituras e o foco tem que sempre ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O culto racional deve ser focado sempre, 100% dele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Na adoração ao Pai, Filho e Espírito Santo. Vivemos em uma era, o exemplo prático, vivemos em uma era de selfies e autoprogramação. O culto racional é o antídoto contra o ego. É quando fazemos algo bom e não fazemos questão de que ninguém saiba ou nos elogie. É transferir o crédito para Deus. Porque muitas vezes, quando a gente faz alguma coisa boa, alguma coisa que chama a atenção, a gente quer, foi eu que fiz, olha.
né? Foi eu que tive a capacidade de fazer aquilo ali. Não, o crédito é sempre para Deus. Se você é bom naquilo que faz, glória a Deus por isso. Foi Deus que te capacitou para você ser bom naquilo ali, né? Como diz as solas, né? Só lhe deu glória. Então, somente a Deus dê glória. Nunca a um ser humano. Ah, mas esse aqui fez isso. Glória a Deus por isso. Não glória a fulano de tal. É muito interessante esse ponto aí que Isaías fala, né? Isaías 42. Somente a Deus dê glória. O princípio regulador no cotidiano. João 4, 23 a 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 4, 23 e 24. Alguém lê para mim, por favor. João 4, 23 e 24, o Evangelho. João 4, 23. Bem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha que termo interessante. Adorar em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito e verdade? O que significa isso? Né? Significa seguir o padrão que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu um padrão para o seu culto. E Ele quer que o seu culto seja para adorar em espírito e em verdade, segundo diz o apóstolo João, aí no Evangelho. Significa seguir o padrão que Deus estabeleceu. Cremos que o culto deve ser regulado totalmente, 100% dele, o culto, do início ao fim, do boa noite, irmãos, ao amém, irmãos, ele tem que ser 100% regulado pela palavra de Deus. Culto racional. Sobre isso que nós estamos refletindo, culto com a razão. Quando fala assim, adorar o Senhor em espírito e em verdade, essa palavra adorar ele em verdade está envolvida aí totalmente a razão, porque se eu não estiver com a minha razão perfeita, eu não vou conseguir adorar em verdade, porque verdade aqui, adorar ele em verdade é de acordo com a palavra dele, com o que ele quer. A verdade é sem coisas supérfluas. E supérfluas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então eu preciso estar com a mente saudável para mim saber o jeito, a forma que ele quer que eu adore ele. Então a razão com a verdade aqui tem tudo a ver, adorar a Deus em verdade, de uma forma racional, para mim poder analisar se aquilo ali é verdade ou não o que eu estou fazendo. E no dia a dia, uma aplicação prática, isso significa que não inventamos nossas próprias regras morais. Eu acho que mentir um pouco não tem problema. Teve uma pregação que eu estava vendo do pastor Hernandes, que ele fala um negócio interessante, né? Seguindo aqui o exemplo prático. Ele fala o seguinte, irmãos, nós sempre temos o nosso pecadinho de estimação. Fala assim, não, Senhor, eu vou mudar nisso, mas isso aqui, eu vou... Depois eu mexo nesse pecadinho de estimação. Esse aqui eu vou continuar, porque, né, igual o exemplo aqui que eu trouxe. Mentir um pouco não tem problema. Então, no caso do exemplo aqui, a mentira é o pecadinho de estimação desse exemplo. Então, o pastor Hernandes, eu achei muito interessante ele falar isso. Ele fala assim, gente, não devemos ter pecadinho de estimação. Tipo, Senhor, eu vou mudar toda a minha vida, mas esse pecadinho aqui, depois eu vejo ele, deixa ele quietinho ali no canto dele, né? Continuar aqui, ele não tem problema, não vai atrapalhar em nada. E não é isso, né? Que nós não devemos ser assim. O culto racional diz, Deus definiu a verdade, então eu sigo o padrão dele, não o meu jeitinho. O seu jeitinho não é o jeito que Deus quer, não é o culto racional, o jeitinho que você quer seguir a sua vida, não é o culto racional, não é o jeito que Deus quer. Não devemos ter
conforme o sermão do pastor Hernandes, não devemos ter pecadinho de estimação, né? Conforme o sermão que eu vi recentemente do pastor Hernandes. Conhecimento como base da adoração. Oséias 4:6, por favor. Alguém. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que interessante. O que quer dizer esse culto? Esse texto que o Rafael leu em Oséias. Que os sacerdotes não tinham conhecimento. Não tinham conhecimento. Não se adora o que não se conhece. A ignorância bíblica gera um culto vazio. Você não lê a Bíblia, você não tem conhecimento, né? Você não tem um conhecimento da Bíblia, não... Como é que você vai adorar um Deus que você não conhece? Você tem o livro, você tem como saber, a Bíblia está aí, estudos, sermões, pesquisa na internet, sermões de... Hoje a gente tem a possibilidade de ver sermões de pastores que estão a quilômetros de distância da gente, né? Não é falta de ferramenta, não é falta de ferramenta. Então a ignorância bíblica gera um culto vazio. Porque ferramenta para a gente estudar tem. Como eu falei, a gente consegue ver sermões de pastores que estão a quilômetros de distância da gente pela internet. A gente tem a Bíblia para estudar, a gente tem a nossa confissão de fé, que é um excelente material de estudo, né? Então, ferramenta nós temos. Então, Oséias fala aqui que os sacerdotes não tinham conhecimento. E o conhecimento gera um culto vazio. Participar da EBD, um exemplo prático, é um ato de adoração. Quando você investe tempo estudando a Bíblia, está preparando o combustível para o seu culto, de segunda a sábado, porque nossa vida é um culto, de segunda a sábado. 24 horas por dia é um culto. Nós estamos em um culto 24 horas por dia, de segunda a segunda. Sem conhecimento, sua adoração é apenas emocionalismo. Emocionalismo. Se você não sabe, não estuda a palavra, não usa as ferramentas que te é dado para estudar a palavra, você está praticando apenas emocionalismo. Muito interessante esse ponto do conhecimento. Para se ter um culto racional, precisamos ter conhecimento bíblico. E ferramenta não nos falta. A plenitude existencial no culto racional, o corpo. João Calvino, que é citado na revista, acho que umas 2 ou 3 vezes nessa aula, explica que o corpo é a nossa personalidade inteira. No Antigo Testamento, o animal era substituto. Agora o ofertante é a própria oferta. Nós somos a oferta viva diante do altar do Senhor. Deus não quer apenas sua alma. Ele quer seus ouvidos para ouvir o desabafo de um amigo, seu tempo para cuidar dos filhos e sua energia para o trabalho. Sua plenitude está no altar de segunda a segunda, 24 horas por dia. Olha que interessante. Deus quer os seus ouvidos para ouvir um desabafo de um amigo, para ouvir uma pessoa que precisa de um conselho, né? Para ouvir uma pessoa que precisa de um ombro amigo, o seu tempo para cuidar dos seus filhos e a sua energia para o seu trabalho. Deus, ele precisa de todos esses aspectos. Sua plenitude está no altar de segunda a segunda. Mordomia do templo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Por favor, alguém leia para mim esse texto. Carta de Paulo, 1 aos Coríntios, 6, 19 e 20.
Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é o lugar onde o Espírito Santo habita. O nosso corpo é o lugar onde o Espírito Santo habita. Foi o que Paulo aí escreve na sua primeira carta aos Coríntios. Aqui entra o cuidado com a saúde. Se o seu corpo é o instrumento do culto, negligenciar o sono, a alimentação ou a atividade física é entregar um instrumento desafinado a Deus. Manter-se disposto e saudável é parte do serviço cristão para poder servir mais e melhor. Tem uma história interessante, que é fictícia, obviamente. Tinha uma senhora que ela estava muito doente no hospital. E aí chega o médico para cuidar dessa senhora e falou: senhora, eu vou aplicar a medicação na senhora e eu preciso que você também tome essa medicação oral, né? Vou aplicar via venária que fala, né? Intravenosa e via oral também. Aí ela falou assim: olha, doutor, Deus cuida de mim, eu não preciso desse remédio. E aí chega o enfermeiro com outro remédio, fala assim: olha, para que a senhora fique curada, eu preciso que a senhora tome esse remédio. E ela fala: não, Deus cuida de mim. E essa senhora acaba falecendo. Pergunta: Deus não cuidou dessa senhora? Claro que cuidou, providenciando médicos, enfermeiros e os remédios, mas ela não quis. Ela não fez a parte dela, ela não quis. Por isso essa senhora faleceu. Né? Então, aqui, nesse ponto, o nosso corpo é o local onde o Espírito Santo habita. Nós devemos orar por saúde, mas também nós devemos fazer um meio para que nós sejamos pessoas saudáveis. Né? Nós devemos tomar as medicações que Deus capacitou os médicos para passar para a gente as medicações. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente se alimenta, né? A gente precisa praticar atividades físicas, né? E isso Deus se agrada. Então, nós fazendo a nossa parte, Deus também faz a dele, nos dando saúde, mas precisamos mexer e cuidar da alimentação e fazer o que precisa. Ir no médico, fazer consultas regularmente, né? Fazer exames de sangue, exames de todos os tipos, para a gente fazer a nossa parte. Pode. Quando nós oramos para Deus nos curar, né, a gente cura, Senhor, o irmão, ele está enfermo. O Senhor usa mais de uma forma de curar, mais de um meio. Ele pode curar se ele quiser, ele que vai definir a forma que ele vai curar. Ele pode curar de uma forma miraculosa, divina, sem intervenção humana. Ele pode usar a intervenção humana, usar os médicos, não é? Até quer curar através dos medicamentos, dos remédios. Não é a erva ou as plantas, os remédios é extraído das plantas. E quem criou as plantas? Quando Deus criou aquelas plantas com aquela capacidade, né, de ter aquela substância que cura, não é por acaso. Nada é por acaso. Ele que colocou aquela capacidade naquela erva, naquele remédio, não é? Porque o remédio é feito de planta, de minerais. Não é? Então ele usa a forma ele tem a forma dele. O problema de alguns irmãos, e eu era assim há muitos anos atrás, eu achava que Deus só tem uma via de curar, e você tem que crer só naquela via, que é através do milagre. Mas não é. Não é assim que funciona. Usa outros meios, remédio. A gente fala, o irmão está lá na UTI, irmão, Senhor, eu unjo os médicos, capacita os médicos, abençoe lá aquele lugar, os remédios. Coloque eficácia nos remédios. Isso. Use a forma que o senhor quiser. Mas se o senhor quiser também, vá lá na intervenção divina e cura imediatamente. O senhor tem poder para isso, faça conforme a sua vontade. E também, se for da vontade dele de levar também, amém. Não tem, aí não adianta oração. Não vai mudar, não vai adiantar. Se
ele definiu, eu tenho um dia de levar, ele falou, eu vou levar meu servo. Aí eu tenho que orar com maturidade, com discernimento e com compreensão. Não, o Senhor, eu orei, como a palavra de Deus nos orienta a orar. Não é? Nós não sabemos orar, e se o Senhor levar, então amém, Senhor. No momento o Senhor me chamou, louvado seja o nome do Senhor. Isso. Exatamente. Mas a Bíblia fala, nesse texto que o Rafael leu, em 1 Coríntios, que também nós não devemos negligenciar com o nosso corpo, né? Devemos comer de forma saudável. Deus proporcionou os alimentos para a gente. Deus colocou no mundo os alimentos. Então devemos comer de forma agradável também. Tudo em exagero é ruim. Tanto regrar demais como ser negligente, né? Água também, exercício físico, tudo Deus fez para ter equilíbrio e controle, né? E o outro ponto é Colossenses 3:23, excelência e ética no trabalho. Leia para mim, por favor. Colossenses 3:23. Colossenses 3:23. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Não para homens, exatamente. Vamos criar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você é um vendedor. E você está vendendo o seu produto para Deus. Vamos supor que Jesus seja o comprador do seu produto. E o seu produto tem um defeitinho. Não tem problema vender um produto com defeitinho, né? Você omitiria ou falaria esse defeitinho para Jesus? Jesus é o cliente. Jesus é o seu cliente. E aí você fosse vender o seu produto. E o seu produto tem um defeitinho. Você omitiria? Claro que ele saberia, porque ele é Deus e sabe todas as coisas. Mas você omitiria? Então, se você não faria para Jesus, faça também isso com o seu cliente. No caso, no meu exemplo aqui, você é vendedor, não omita, né? Não seja desonesto com o seu cliente. Fala assim, olha, eu vou te cobrar um pouco mais barato, porque esse produto aqui tem um defeitinho aqui. Por isso eu estou cobrando você mais barato. Seja honesto com o seu cliente. Trate o seu cliente como se fosse Jesus Cristo, como se você estivesse vendendo. No meu exemplo aqui, né, serve para tantos outros, mas no meu exemplo, se tem um vendedor que tem um produto com um defeitinho, trate o seu cliente como se fosse para Jesus Cristo. Se você ocupa um cargo de gestão ou coordenação, o seu culto racional é gerir com justiça. Não é porque um funcionário tem mais habilidades do que o outro que você vai beneficiar aquele. Gere com justiça, né? O trabalho bem feito é a nossa oferta de gratidão de Deus. Nosso trabalho bem feito, você entrega, por exemplo, se você precisa entregar coisas no prazo, você entregar no prazo, deixar o seu gestor feliz porque entrega no prazo, é uma oferta de gratidão a Deus. Faça as coisas como Paulo fala na carta de Colossenses, como se fosse para o Senhor. Como se você estivesse fazendo para o próprio... E não como se, porque você está fazendo para o próprio Deus. Então, se você faz para o próprio Deus, você vai fazer de uma forma desonesta? Você vai fazer de uma forma que prejudique pessoas? Sacrifício de louvor e palavras. Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O fruto de lábios que confessam o nome de Cristo. O fruto de lábios que confessam o nome de Cristo. O nosso vocabulário revela o nosso culto. Você usa palavras feias no seu vocabulário do dia a dia? Você usa palavras que machucam pessoas, né? O nosso vocabulário revela o nosso culto. Perceba que o culto
todos esses pontos que eu estou falando, resumindo, o culto não acaba na igreja. Não acaba na igreja. O culto é 24 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O fruto dos lábios, o nosso vocabulário revela o nosso culto. O seu culto está bom? Então o seu vocabulário também vai estar. O que você fala machuca pessoas, o que você fala ofende pessoas, reclamação constante, fofoca, são sacrifícios estranhos. Palavras de encorajamento, gratidão, mesmo em dias difíceis, são incensos suaves diante de Deus. Olha a diferença de reclamação constante, fofoca, são sacrifícios estranhos a Deus. Mas palavras de encorajamento, de gratidão ao seu irmão, ao seu próximo, são incenso suave diante de Deus. Olha que interessante que até o vocabulário também faz parte do culto racional. Até o que a gente fala, né? Às vezes a gente pensa só em palavras feias, não. Fofoca, reclamação constante, agressão verbal ao próximo. Falar assim, olha, fulano não faz isso, fulano é aquilo e aquilo outro. São sacrifícios estranhos, essas palavras feias e que a gente fala. Serviço no altar doméstico, Efésios 5, 21. Efésios 5, 21. Sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Ajudar o cônjuge em suas tarefas acadêmicas ou profissionais. Ser paciente com os erros das crianças. E manter o clima de paz em casa é o culto santo e agradável. O altar mais difícil de manter aceso é o da nossa sala de estar. Muito interessante. Ajudar o cônjuge em suas tarefas acadêmicas ou profissionais, ser paciente com os erros das crianças e manter o clima de paz. Perceba que até em casa devemos ter o culto racional. Em casa é o local, e o local mais difícil de manter aceso o altar é a nossa sala de estar. O espírito quebrantado, Salmo 51, 17. Alguém lê para mim, por gentileza. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. A revista cita o Salmo 51. Deus não quer rituais perfeitos com corações soberbos. Olha o exemplo de Caim. Mas o exemplo melhor para esse ponto da aula é Caim. Caim fez o seu sacrifício, mas com coração soberbo. Deus não aceitou o sacrifício de Caim, né? Então, um exemplo prático é isso. Não adianta você vir para a igreja, tentar fazer as coisas boas, se você tem um coração soberbo, né? Coração, eu sou, né? Olha o que eu estou fazendo, né? Humilha o irmãozinho que está ali sentado no banco, né? Não, aquele irmãozinho ali não tem valor, né? Coração soberbo. Deus não aceita o sacrifício de um coração soberbo. Caim é um exemplo mais prático desse ponto. Que eu consigo pensar, deve ter outros, né? Mas o que eu consigo pensar aqui agora é Caim. O centro de comando, resistência à forma do mundo. 1 João 2, 15 a 17. 1 de João 2, 15 a 17.
1 João 2, primeiro, não é o Evangelho não, 1 João 2, 15 a 17. Não amem do mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. 17 também? 17 também, por favor. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Não se conformem com o mundo. O mundo tenta nos prensar em um padrão de consumo, ansiedade e status. Não se conforme com o mundo. Se o mundo está contra a Bíblia, muitas vezes o mundo tenta usar até a própria Bíblia, né, para fazer coisas erradas. O mundo tenta usar a própria Bíblia para falar assim, ó, você tem que aceitar coisa errada, seja ela qual for. O mundo tenta nos prensar em um padrão de consumo, ansiedade e status. Confortar-se com o que tem, não entrar em dívidas apenas para ostentar e não seguir as modas de comportamento agressivo da internet. É não se conformar, é ser fora de forma. Entre aspas, né? Não contentar com o mundo, no exemplo aqui que eu coloquei aqui, não seguir as modas. Meu celular já está ficando velho. Tem 1 ano já que eu tenho. Já lançaram outro. Preciso desse celular novo. Né? Não se conformar com isso. É ser fora de forma. Fora de forma do mundo, né? Que eu quero dizer. Metamorfose e renovação. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Eu gosto de trazer esses textos da Bíblia, né, para basear o ponto que eu estou falando. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A transformação é um processo contínuo de dentro para fora pelo Espírito. Não é um processo imediato, é um processo contínuo de dentro para fora e sempre vai ter, até o dia da nossa morte, sempre vai ser um processo contínuo de dentro para fora pelo Espírito Santo. É quando o seu temperamento começa a mudar. Se antes você era explosivo, a renovação da mente te torna reflexivo. Não é esforço humano. É a graça rodando no nosso coração. Você muda o seu comportamento, você era agressivo, não é mais, você não gostava de fulano, ciclano, beltrano, passa a amar aquela pessoa, né? Isso é uma transformação contínua do Espírito Santo, né? Mas isso não vem de nós, é o Espírito Santo, é a graça do Espírito Santo, de dentro para fora. Se você não tem essa transformação, ore por isso. Ore por isso, né? Se você tem um hábito, igual eu citei aqui no exemplo, de ser agressivo, de não gostar de fulano, ciclano, beltrano, é um dom do Espírito Santo. Então ore por isso, porque não podemos ser assim. Curadoria de pensamentos, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que é puro, tudo que é amável, nisso pensei. Nisso pensai, desculpa. O que você assiste antes de dormir?
Quais perfis você segue? Se o conteúdo te traz inveja ou ira, ele está sujando o altar da sua mente. O culto racional existe filtros rigorosos sobre o que permitimos que entre em nossa cabeça. O que você assiste antes de dormir? Primeiro que nem deveria assistir, né? Porque dormir é um momento que nós não devemos, telas e tudo mais. Mas o que você assiste antes de dormir? Quais perfis você segue no Instagram? Você segue perfil de fofoca? Exemplo. Você segue perfil de fofoca? Você segue e enfins, né? Pode falar. Aqui diz, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Tudo que é justo, tudo que é puro. Se eu não tiver com a minha razão, o tema da nossa aula é o culto racional, que você raciocina. Se eu não tiver com a minha razão aguçada, exercitando a minha razão, como é que eu vou avaliar, apreciar isso? Se a coisa é amável, justa, como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? É por isso que temos que estar, o nosso culto é racional, nós temos que estar com a nossa razão aguçada, porque nós precisamos saber o que é isso aqui, definir puro de impuro, né? De fama, o que é de boa fama, má fama. Então isso é muito interessante, eu tenho que estar sempre com a minha razão ali trabalhando. Para saber o que é puro, o que não é. Exatamente. Muito interessante esse ponto. A prova real, experimentando a vontade. Salmo 34:8, para finalizar. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas Paulo diz que precisamos experimentar, provar. Só sabemos que a vontade de Deus é boa quando obedecemos. Para saber se é boa, precisamos obedecer. Perdoar, exemplo do que eu falei. Perdoar alguém parece ruim na hora. Mas a paz que vem depois prova que a vontade de Deus era perfeita. É o teste de campo da fé. Quando você perdoa alguém na hora, parece que você, nossa, perdoei, que coisa errada que eu fiz, né? Dá aquele negócio no coração. Mas passado algum tempo, vem uma paz no coração, né? E depois, depois vem a prova que a vontade de Deus era perfeita. E aí você percebe, realmente, a vontade de Deus era boa e perfeita e agradável. E Deus queria que eu perdoasse aquela pessoa. Na hora, parece que não. Mas aí depois vem aquela sensação boa, né? E a gente vê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O culto racional nos liberta da religiosidade de fachada. Se somos reformados, cremos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E fazendo isso não apenas com hinos, mas com cada batida do coração e cada escolha do nosso dia a dia. Cada escolha do nosso dia a dia é um culto racional a Deus. Tudo que fazermos, até dormir, se alimentar, fazer um exercício físico, conversar com a pessoa, tudo isso é culto racional a Deus. Pergunta para finalizar a aula: se a sua vida, desde essa última semana, fosse o único sermão que as pessoas ouvissem, o que ela teria aprendido sobre Deus? Se a sua vida, olha que interessante esse questionamento que eu faço para a gente encerrar a aula. Se a sua vida, desde a última semana, pegamos aí uma semana da sua vida, a última semana da sua vida aqui agora, fosse o único sermão que as pessoas ouvissem, o que elas teriam aprendido sobre Deus? Se a sua última semana fosse um sermão, o que as pessoas aprenderiam sobre Deus? Porque a última semana foi um culto racional a Deus. O que elas teriam aprendido? Amém, irmãos? Amém. Pode finalizar aí pra gente, por favor. Vamos finalizar com a oração, né? Pode Agradecendo a finalizar. Deus, pedindo a bênção
pela paz, pela palavra. Agora, Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, agradecemos por essa aula, nós podemos refletir sobre a adoração. Senhor, nós fomos criados para adorar, isso é um tema muito relevante, muito importante. Nós não só devemos